Só Jesus Cristo é Rei. Só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do lugar aonde você está, eu quero cumprimentar de uma forma especial, você que está participando desse grupo do Zoom, os irmãos que estão no Brasil, os irmãos que estão em Moçambique, os irmãos que estão na Inglaterra, os irmãos que estão na França, e de onde você estiver nos ouvindo, acompanhando, que a graça, a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Sabemos que o Senhor tem preparado esse momento de uma forma muito especial para estudarmos a sua palavra. É sempre uma honra e uma alegria estarmos juntos. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, do Brasil, o seu companheiro de oração e do estudo da palavra de Deus. Você poderá estar nos seguindo em nossas plataformas digitais. O nosso Instagram é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. Estamos sempre juntos para o estudo da palavra do Senhor. Agora estudaremos na aula de número 134, Palavra Poderosa. O tema proposto é libertação, quebra de vínculos, na sua primeira edição. E dentro de uma abordagem estamos falando sobre casos de resistência, que foi a abordagem da última aula e que agora nós daremos continuidade, Então, o que devemos fazer quando os demônios resistem? A palavra de Deus. É o que eles odeiam, é a palavra. João capítulo 11, versículos 31 e 32. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora, o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então o orador aqui é Jesus Cristo, e nós oramos a sua palavra, e assim o demônio não resiste, tem que sair em nome de Jesus. Em João capítulo 16, versículo 11, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Romanos capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Amados, massacre Satanás e os demônios através da palavra de Deus. É o nosso instrumento de massacre contra os demônios. Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Vamos esmagar a Satanás através da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós. Pois não lhe ignoramos os desígnios. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, nós declaramos a palavra a Satanás e aos seus demônios, porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amados, vamos orar a palavra, vamos ministrar a palavra, vamos resistir às forças malignas através da palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Satanás sabe disso, mas precisamos lembrá-lo. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Como é que nós devemos nos fortalecer, irmãos? Revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revestimento é de toda a armadura. Por quê?
Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Veja, amados, nós estamos brigando, lutando, a nossa briga é contra demônios, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você não tem que brigar contra pessoas, são demônios que agem através das pessoas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Mais uma vez o apóstolo Paulo diz toda, enfatiza, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Amados, aquilo que não é verdade é mentira. Então, cinge-se com a verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça, calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não há dardo inflamado, não há arma de Satanás que possa resistir à palavra de Deus. Vamos continuar então. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então veja que é uma condição, amados. É um revestimento santo para resistirmos às hostes malignas. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, ou seja, com a palavra, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, primeiro tem que sujeitar a Deus, para depois resistir ao diabo. Porque sem sujeição a Deus, não tem como resistir, não tem como vencer Satanás. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então maior é aquele que está em vós, querido. O Espírito Santo que está em você é maior do que tudo. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Professe a palavra, declare a palavra. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 12. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar deles. Por quê? Porque eles vivem nas regiões celestiais. Então não se achou mais lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele é o acusador, mas ele foi expulso. Eles, pois, o venceram,
por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo nos resta. Ah, queridos, lembre a Satanás a palavra de Deus. Fale a ele. Apocalipse capítulo 19, versículos 20 e 21. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Aleluia. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o diabo, ou melhor dizendo, ele segurou o dragão, que dá na mesma, a antiga serpente, que é o diabo. É o que nós falamos. Satanás. E o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Então, queridos, lembre a Satanás, essa é a sentença dele, não tem volta. É isso que vai acontecer. Apocalipse capítulo 20, versículo 9 e 10. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta. Veja, primeiro quem vai inaugurar o lago de fogo é a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, né? E depois Satanás vai ser lançado. Continuando, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ah, queridos, fale isso ao diabo, em alto e bom som. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Amados, paramos por aqui, lembrando que quando Satanás resiste, quando os demônios resistem, seja a situação que for, a arma é a palavra de Deus. Você terá muito pouco resultado, ou quase nenhum, se você ficar, sai Satanás, eu te amarro, te repreendo, vai embora, em nome de Jesus, eu te... Escuta, ok, só que o instrumento para repreendê-lo é a palavra de Deus. Você precisa declarar a Satanás e aos seus demônios a palavra. A situação está difícil, está complicada, a luta está grande. Você só consegue vencer através da palavra de Deus. Então não há resistência que possa permanecer ali firme diante da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.